O sol já começava a se pôr no horizonte quando o leilão de gado começou a esquentar. Em meio ao burburinho de fazendeiros, criadores e investidores, Heitor Rocha, um dos mais ricos e influentes pecuaristas da região, observava os lances com expressão serena, mas olhar afiado. Ele não era apenas um homem de negócios, era um estrategista nato. Cada animal adquirido era uma peça mais no império que ele construiu com esforço e disciplina ao longo dos anos. Sentado na área VIP do leilão, vestindo uma camisa xadrez impecável e um chapéu de couro, Heitor segurava um copo de café enquanto avaliava um lote de novilhos. Sua presença ali não passava despercebida, todos sabiam que, quando ele fazia uma oferta, dificilmente alguém se atrevia a cobrir. Mas, naquele dia, algo inesperado chamou sua atenção. Do outro lado do galpão, entre os assentos comuns, uma mulher e 2 jovens meninos entraram discretamente e se sentaram nas arquibancadas de madeira. O menor deles, de cabelos escuros e olhos atentos, segurava a mão da mãe enquanto observava curioso os bois sendo apresentados. O outro, um pouco mais velho, cruzava os braços, mantendo uma postura reservada. Por um momento, Heitor sentiu o tempo parar. O copo que ele segurava quase escorregou de suas mãos. Era Bianca. O coração dele acelerou. Fazia quase 10 anos desde a última vez que a vira. Desde o dia em que ela simplesmente sumiu da sua vida, sem explicações, sem despedidas. E agora, ali estava ela, como se o passado não tivesse peso. Como se não carregasse consigo o maior mistério de sua vida. Mas o que realmente fez o chão de Heitor tremer foram os 2 meninos ao lado dela. Eles eram a imagem viva do passado que ele achava ter enterrado. Olhos semelhantes aos seus, a mesma expressão forte. Um deles, especialmente, parecia uma versão mais jovem dele próprio quando criança. Heitor não era homem de demonstrar emoções facilmente, mas naquele momento, sentiu uma mistura de choque, incredulidade e raiva. Por que Bianca estava ali? Quem eram aquelas crianças? E, mais importante, por que ele tinha a sensação de que eles eram seus filhos? Heitor sentiu um aperto no peito enquanto observava Bianca e os 2 meninos. O mundo ao seu redor pareceu se silenciar, os leiloeiros anunciavam valores, pessoas davam lances, mas nada daquilo parecia importar naquele momento. Seu olhar estava cravado naquela cena que trazia memórias e dúvidas de uma década atrás. Por que ela estava ali? Como ousava aparecer em um evento como aquele depois de tanto tempo? Ele tentou controlar a raiva que começava a subir. Se aqueles garotos fossem seus filhos, por que ela nunca o procurou? Heitor? Tá tudo bem? A voz de Otávio, seu amigo e gerente da fazenda, quebrou sua concentração. Hã? Sim, sim. Ele piscou algumas vezes, tentando se recompor. Você viu o lote 23? São bezerros meio-sangue Nelore que podem dobrar de peso em 6 meses. Deve dar um bom retorno. Heitor forçou-se a olhar para a arena, mas sua mente não conseguia focar. Os meninos pareciam muito com ele. Aquilo não era paranoia. Ele sabia que havia algo ali. Sem pensar 2 vezes, ele se levantou e desceu os degraus de madeira da área VIP. Seu coração batia forte, mas ele manteve a postura de sempre, firme, determinado, inabalável. Enquanto se aproximava da arquibancada onde Bianca estava sentada, percebeu que ela ainda não o havia notado. Os meninos pareciam distraídos com o leilão, e Bianca mantinha um olhar atento ao evento. Mas então, como se sentisse sua presença, ela se virou. Os olhos de Bianca encontraram os dele. E, naquele instante, Heitor soube que havia algo que ela escondia. O rosto dela empalideceu por um momento, os lábios se entreabriram em surpresa, mas, no segundo seguinte, ela desviou o olhar, como se não o conhecesse. Como se fosse apenas mais um estranho ali. Isso só aumentou a fúria dentro dele. Ela sabia. Sabia que ele estava ali. Sabia que o passado estava prestes a alcançá-la. E agora, ele tinha certeza de uma coisa, não ia deixá-la escapar dessa vez. Heitor parou em frente a Bianca. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Bianca. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um breve momento, e então respondeu, sem olhar para ele. Heitor. O nome dele escapou de seus lábios quase como um sussurro. Depois de tantos anos, eles estavam cara a cara novamente. Os 2 meninos, percebendo o desconforto da mãe, olharam para Heitor com curiosidade. Mãe, quem é ele? O mais novo perguntou, franzindo o senho. Bianca hesitou.
Mas Heitor não. Ele encarou Bianca nos olhos e, com a voz firme, perguntou: Esses meninos são meus filhos, Bianca? O silêncio que seguiu a pergunta de Heitor foi avassalador. Bianca abriu e fechou a boca algumas vezes, como se buscasse uma resposta, mas nenhuma palavra saía. Os dois meninos olharam para a mãe, confusos. O mais velho, perceptivo, franziu a testa, como se pressentisse que algo muito importante estava acontecendo. O peito de Heitor subia e descia pesadamente. Ele não era homem de rodeios. Se aqueles garotos fossem seus filhos, ele tinha o direito de saber. Bianca, eu perguntei algo. Você vai me responder ou vai fugir de novo? Ela engoliu seco, apertando as mãos sobre o colo. Então, respirou fundo e, finalmente, encarou Heitor. Não aqui. O olhar dela carregava um misto de culpa e resistência. Heitor estreitou os olhos, mas assentiu. Então vamos sair daqui. Agora. Não posso sair no meio do leilão. Bianca. Ele disse seu nome com firmeza. Você me deve isso. Ela hesitou, mas, no fim, se levantou. O menino mais novo segurou sua mão. Mãe, a gente vai embora? Só vamos conversar um pouco, filho. O mais velho continuava observando Heitor com curiosidade e desconfiança, mas não disse nada. Heitor conduziu Bianca e os meninos até uma área mais reservada do leilão, perto dos currais. O som dos bois mugindo ao fundo e o cheiro de terra e feno preenchiam o ar. Quando pararam, Bianca soltou um longo suspiro. Você ainda não respondeu. Eles são meus filhos? Heitor. Ela passou a mão no rosto. O que isso vai mudar? Ele sentiu o sangue ferver. Tudo. A raiva estava misturada com um sentimento mais profundo, quase um medo. Se fossem seus filhos. Ele tinha perdido tanto tempo. Bianca, pelo amor de Deus. Eles têm a minha cara. Eu sei a resposta. Só quero ouvir da sua boca. Ela olhou para os meninos, que estavam um pouco afastados, mexendo na terra com as botas. Então, num fio de voz, respondeu. Sim. A palavra atingiu Heitor como um soco no estômago. O ar pareceu faltar. Ele passou a vida construindo um império, achando que tinha tudo sob controle. Mas agora, diante daquela revelação, sentia que perdeu o que mais importava sem nem saber que existia. Por quê? Sua voz saiu rouca. Por que você nunca me contou? Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas, mas ela manteve a postura firme. Porque quando eu descobri, já era tarde demais. Você já tinha me deixado para trás, Heitor. E eu não queria que eles crescessem sentindo que não eram desejados. Heitor deu um passo à frente. Você tirou a minha chance de ser pai deles. E você acha que teria ficado, Heitor? Acha que teria deixado tudo para trás por mim, por eles? O silêncio dele foi a resposta. Porque a verdade era cruel. Naquela época, ele teria ido embora. Mas agora, ele não ia deixá-los escapar. Ele olhou para os meninos, que não faziam ideia do turbilhão que estava acontecendo entre os pais. E tomou uma decisão. Eu não vou sair da vida deles, Bianca. Não mais. Ela mordeu o lábio, hesitante. E como você pretende fazer isso? Você nem os conhece. Ele respirou fundo. Então eu vou conhecê-los. E naquele momento, Heitor Rocha soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio pairou entre Heitor e Bianca como uma cerca invisível, carregada de ressentimento e dor. O vento quente da fazenda soprava poeira ao redor, mas nada parecia tirar a atenção daquele momento. Os dois meninos continuavam distraídos, mas, de tempos em tempos, olhavam para os pais, percebendo que algo sério estava acontecendo. Você quer conhecê-los? Bianca quebrou o silêncio, os braços cruzados sobre o peito. E depois? Vai aparecer de vez em quando, dar um presente caro e sumir de novo? Aquelas palavras feriram Heitor como lâminas afiadas. Eu não sou esse tipo de homem, Bianca. Ele estreitou os olhos. Eu sou um Rocha. Eu assumo minhas responsabilidades. Ela soltou uma risada sem humor. Engraçado ouvir isso de você. Heitor cerrou os punhos, mas respirou fundo. Ele não ia perder o controle. Não agora. O que você quer, Bianca? Que eu simplesmente vá embora e finja que isso nunca aconteceu? Ela hesitou. Porque, no fundo,
Ela nunca quis que ele fosse embora. Não. Mas eu não sei o que fazer com isso. Heitor, eu passei anos me convencendo de que estava certa em criar os meninos sozinha. Agora você aparece e acha que pode resolver tudo com um estalar de dedos? Heitor coçou a barba, pensando. Então, de repente, teve uma ideia. Venham morar na minha fazenda. Os olhos de Bianca se arregalaram. O quê? Vocês precisam de estabilidade. O que eu posso dar? Lá, os meninos terão tudo do bom e do melhor. Uma escola decente, espaço para crescerem fortes. E eu vou poder estar presente na vida deles. Ela balançou a cabeça, atonita. Você enlouqueceu. Eu não posso simplesmente pegar minha vida e me mudar para sua fazenda. Heitor deu um passo à frente. Então você prefere continuar me afastando? Fingindo que nada disso importa? Bianca engoliu seco. Aquilo importava. E muito. Mas ela tinha medo. Medo de se envolver com Heitor de novo. Medo de se machucar. Medo de que ele não ficasse. Eu não sei, Heitor. Ele suspirou. Eu não vou forçar nada. Mas pense nisso. Se você realmente quer que eu seja parte da vida deles, essa é a melhor forma. Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos para os filhos. O mais velho, percebendo a hesitação da mãe, perguntou: Mãe, quem é ele? O coração de Bianca acelerou. É só um amigo do passado, querido. O olhar de Heitor escureceu. Ele não ia aceitar ser só um amigo do passado. Mas, por enquanto, ele ia esperar. Porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, Bianca não teria escolha a não ser aceitar a verdade. A noite caiu sobre a pequena cidade rural, e Bianca mal conseguiu dormir. A conversa com Heitor ecoava em sua mente. Cada palavra, cada olhar. Venham morar na minha fazenda. A proposta era absurda. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Ela olhou para os filhos, que dormiam tranquilamente na cama ao lado. O mais novo, Miguel, ainda segurava um pequeno carrinho de brinquedo. O mais velho, Lucas, estava encolhido de lado, como sempre fazia quando algo preocupava. Eles nunca perguntaram sobre o pai. Bianca sempre teve medo desse dia. Mas agora o pai deles estava de volta. E não parecia disposto a ir embora. Na manhã seguinte, Bianca preparava o café da manhã quando ouviu batidas na porta. Seu coração disparou. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. Ao girar a maçaneta, encontrou Heitor Rocha ali, de pé, vestindo uma camisa azul dobrada nos cotovelos, calça jeans e botas de couro. Ele sempre teve aquela presença marcante, um homem que nunca passava despercebido. Pensei que você fosse me expulsar. Ele disse, cruzando os braços. Ainda não decidi se não vou. Bianca respondeu, mantendo a porta aberta apenas o suficiente para vê-lo. Heitor soltou um suspiro e olhou para dentro da casa. Lucas e Miguel estavam na mesa, terminando de comer, mas pararam ao ver o estranho novamente. Lucas, o mais velho, analisou Heitor com curiosidade. Ele já era esperto o suficiente para entender que aquele homem não era apenas um amigo do passado da mãe. Olha, Bianca, eu não quero te pressionar, mas essa situação não vai mudar sozinha. Eu quero fazer parte da vida dos meninos. E isso significa que precisamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Eu sei, ela sussurrou. Então? Ele insistiu. Ela respirou fundo. Eu aceito ir, por um tempo. O coração de Heitor acelerou, mas ele manteve a expressão séria. O que isso significa? Significa que eu e os meninos ficaremos na sua fazenda por um mês. Para ver se isso realmente pode dar certo. Um mês. Ele tinha um mês para provar que poderia ser um pai para aqueles meninos. Fechado. Heitor disse, sem hesitar. Ele estendeu a mão. Bianca hesitou por um momento, depois apertou a mão dele. O acordo estava selado. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele mês, muitas coisas mudariam para sempre. 2 dias depois, Bianca e os meninos chegaram à Fazenda Rocha. O sol estava alto no céu, iluminando os campos vastos e as cercas brancas que se estendiam até onde a vista alcançava. O lugar era impressionante. Lucas e Miguel desceram do carro com os olhos arregalados. Nunca tinham visto um lugar tão grande antes. Cavalos galopavam à distância,
bois pastavam tranquilamente, e alguns funcionários trabalhavam, cuidando dos currais. Bianca sentiu o peso da decisão que havia tomado. Será que estava fazendo a coisa certa? Heitor apareceu na varanda da sede principal e desceu os degraus com passos firmes. Sejam bem-vindos. Ele disse, com um pequeno sorriso. Os meninos se aproximaram da mãe, meio tímidos. Aqui é onde vocês vão ficar. Heitor apontou para uma casa menor, ao lado da sede principal. Fiz questão de deixar tudo pronto para vocês. Bianca ficou surpresa. Ela imaginou que ficaria na casa principal. Uma casa separada? Achei que você fosse preferir assim. Heitor disse, olhando-a de soslaio. Ela não podia negar que ele estava certo. Os meninos correram para explorar a casa nova. Lucas parecia animado, mas Miguel ainda era mais reservado. Bianca suspirou. Vamos ver como isso vai funcionar. Heitor, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu sei. Mas eu vou provar para você que tomei a decisão certa. Ela queria acreditar, mas o passado ainda pairava entre os dois. E o futuro? Ainda era incerto. Lucas se enturmou rápido. Ele adorava os cavalos e já tinha feito amizade com alguns peões da fazenda. Miguel, por outro lado, demorou mais para se adaptar. Ele passava muito tempo perto da mãe e ainda não se soltava tanto. Mas Heitor não desistiu. Ele fez questão de estar presente. Todos os dias, passava um tempo com os filhos, ensinando Lucas a montar, mostrando a Miguel como alimentar os bezerros. E, aos poucos, Miguel começou a baixar a guarda. Uma noite, quando Bianca estava colocando Miguel para dormir, ele olhou para a mãe e perguntou baixinho. O moço, ele é mesmo meu pai? O coração de Bianca apertou. Sim, filho, ele é seu pai. Miguel ficou pensativo. E ele vai embora de novo? Aquela pergunta atingiu Bianca como um golpe. Ela acariciou os cabelos do filho. Eu não sei, querido. Mas eu espero que não. A verdade era que nem ela mesma tinha certeza. Mas, no fundo, algo dizia que Heitor estava tentando de verdade. E talvez, só talvez, ele merecesse uma segunda chance. O mês passou mais rápido do que Bianca imaginava. Os meninos já estavam acostumados com a vida na fazenda. Lucas, sempre curioso, agora ajudava os peões a cuidar dos cavalos. Miguel, mais tímido, passava o tempo com Heitor, ouvindo histórias sobre os bois e ajudando a alimentar os bezerros. Heitor cumpriu sua palavra. Ele não apenas esteve presente, ele se esforçou para conquistar os filhos. Mas Bianca ainda tinha medo. Ela não podia esquecer o passado. O quanto doeu quando ele foi embora sem olhar para trás. Na última noite na fazenda, Bianca estava sentada na varanda da pequena casa, olhando as estrelas, quando Heitor se aproximou. Amanhã é o último dia, né? Ela assentiu, sem olhá-lo. E já decidiu? Vai embora com os meninos? Ela suspirou. Heitor, eu não sei. Isso tudo foi muito rápido, mas foi real. Ele sentou-se ao lado dela. Eu sei que te machuquei, Bianca. Sei que fui um idiota no passado. Mas eu mudei. Esses meninos me fizeram mudar. Ela virou o rosto para ele. E quanto tempo isso vai durar? Você pode prometer que nunca mais vai nos abandonar? Heitor pegou a mão dela com firmeza. Eu não sou mais aquele homem. Eu passei anos achando que dinheiro era tudo, que sucesso era mais importante que qualquer coisa. Mas nada disso vale sem vocês. Bianca sentiu os olhos marejarem. Eu quero acreditar. Heitor, eu só tenho medo. Então me dá uma chance de provar. Ele suspirou, apertando sua mão. Fiquem. Não por mim, mas por eles. Naquele momento, Bianca percebeu algo. Heitor não estava pedindo para ela ficar porque queria corrigir um erro. Ele estava pedindo porque queria ser parte daquela família. E, pela primeira vez em muito tempo, Bianca sentiu que talvez fosse possível confiar nele novamente. Ela sorriu, apertando a mão dele de volta. Tá bom, Heitor. Nós vamos ficar. Os olhos dele brilharam. E, naquela noite, sob o céu estrelado da Fazenda Rocha, um novo começo se iniciou. Dessa vez, para sempre.